Estamos de volta com o nosso programa no quadro Momento Jurídico, hoje com a presença da doutora Maritana Reis, que é presidente da Comissão do Estudo e Defesa dos Direitos do Autista e também é conselheira fiscal da Associação de Autistas de Açailândia. Bem-vindo, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Eu quero saudar todo o seu público da TV Difusora, dizer que é um prazer estar utilizando esses meios de comunicação para disseminar o assunto do autismo nesse mês de conscientização. O mês de abril, ele foi um mês estabelecido pela Organização das Nações Unidas e todo mundo nesse mês está tratando sobre o autismo. E nós não poderíamos ser diferente, né? Nosso papel é levar conhecimento para a sociedade para que os preconceitos caiam. Doutora, a senhora é mãe, inclusive, de uma criança autista, né? Sim, eu sou mãe de uma criança autista, do Felipe, de 4 anos. O Felipe foi diagnosticado com autismo com 2 anos e 3 meses. Hoje ele está aí no nível de suporte 1, após as intervenções terapêuticas precoces, bem feitas, temos um bom resultado prognóstico do Felipe. Agora, uma família com uma criança autista, uma das maiores dificuldades é o diagnóstico, né? Como a senhora mesmo falou agora há pouco. Sim, é de extrema importância a gente iniciar a fala sobre o autismo trazendo o conceito, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que causa alguns prejuízos, né, em determinadas áreas, como a da fala, a socialização, a interação social, alguns movimentos restritos ou repetitivos da pessoa autista. Essas características elas podem ser verificadas por alguns comportamentos típicos, né? Não são todos os comportamentos, mas temos alguns característicos, né, que a gente pode identificar observando, fazendo uma avaliação de olhar clínico para a criança e observando que toda criança ela tem um marco do desenvolvimento. Então, ela precisa estar dentro desse marco. Caso a gente verifique algum atraso, a gente já tem que observar, levar ao pediatra, informar para a gente já fazer esse rastreio prévio. Agora, doutora, uma família que tem uma criança com autista é importante que tenha conhecimento dos seus direitos, né? Sim. Vamos começar então falando do direito à saúde. Sim. Além de você verificar e saber o que se trata o autismo, de você procurar o tratamento, procurar o diagnóstico, né? O primeiro passo é fechar o diagnóstico do autismo. Isso é que vai lhe dar o passaporte para o acesso aos demais direitos. Preciso falar para vocês que o autismo ele não é considerado uma doença. Mas para fins legais, para que essa pessoa autista ela tenha acesso a todo o arcabouço jurídico de proteção aos direitos dela, a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12764 de 2012, ela equiparou o autista à pessoa com deficiência para todos os fins legais. Então, a Lei Berenice Piana é quem nos deu amparo para que nós, eu falo os autistas, né, em nome deles, para que possam os autistas ter acesso a toda a parte jurídica de garantia de direitos deles. A gente pode começar falando, vou falar para vocês alguns dos mais importantes, né? Como podemos iniciar aqui pelo direito à educação, né? Esse é geralmente o nosso calcanhar de Aquiles aí na família dos autistas, é o direito à educação e à saúde. Então, a lei, ela vem garantindo ao autista o acesso ao ensino regular, né? Não pode ter a sua matrícula negada, tanto pela escola pública como a particular. Tem que ter adaptação do profissional e do material, isso tudo a lei garante. Tanto a Lei Berenice Piana, quanto a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei da pessoa com deficiência, né, que é a 13.146. Então, essas duas legislações, elas fazem um casamento de proteção aos direitos dos autistas e levando principalmente à inclusão, né? As leis, elas visam
principalmente, primordialmente, a inclusão desse autista na sociedade. Então, no âmbito da educação, são várias garantias, mas as principais que eu posso narrar para vocês é o direito à vaga. Tanto a escola pública como a particular não podem negar a vaga para o autista. A adaptação de material também, direito ao PEI, né, que é o Plano Educacional de Ensino, todo aluno tem o direito, né, o investimento na capacitação dos profissionais para receber esse aluno. Muito bem. Isso em escola regular, né? Isso em escola regular. Não é em escola especializada, né? Não, assim, a lei, ela preza pela inclusão do aluno autista no ensino regular. Isso é para que a gente promova a inclusão e não a segregação. No nosso entendimento, criar uma sala especializada só para as crianças com deficiência, só para os alunos, isso é uma forma de segregação, porque o autista, ele tem que estar, sim, no meio regular, porque a socialização é uma forma de aprendizado para ele, então a gente preza por isso, né, pela inclusão deles no ensino regular, tanto no ensino fundamental, médio, como nas faculdades também. Falando agora dos direitos à saúde, né? Sim. O primeiro passo, com certeza, é o acesso à diagnosticação da doença, né? Sim, sim. Da deficiência. Justamente, né? Da deficiência. Como eu já falei, o autismo não é considerado uma doença, né? Ele é uma condição, ele é um transtorno. E o primeiro passo para você ter acesso à saúde é o acesso ao diagnóstico, né? A lei também garante às famílias dos autistas esse acesso ao diagnóstico de preferência precoce. Por que precoce? Porque o segredo do tratamento do autista é o tempo. O tempo é fator primordial para o autismo. Por quê? Porque com o tempo, com a intervenção precoce, nós conseguimos acessar janelas de oportunidades no cérebro dessa criança que vão fazer que ele consiga evoluir e tirar aí os prejuízos causados pelo transtorno, né? Então, a lei garante o acesso precoce à equipe multidisciplinar, tanto na rede pública do SUS, quanto na rede privada, através dos planos de saúde. Esse acesso não pode ser negado, né? Toda a equipe multidisciplinar, com psicólogo, fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e o neuropediatra ou psiquiatra para que se feche o diagnóstico dessa criança. Temos também, na garantia legal, a previsão legal, do acesso à medicação gratuita. Nem todos os autistas fazem uso de medicação, mas os que necessitam, devido a algumas comorbidades atreladas ao autismo e não pelo autismo em si, a lei garante o acesso dessa família a essa medicação gratuita, mas tem que ter prescrição médica e desde que ela seja contínua. E também as medicações de alto custo, um exemplo, o canabidiol, que ultimamente tem sido bastante difundido e utilizado aí nos casos de autismo severo, né, com eficácia prognóstica muito boa, por sinal, mas é uma medicação de alto custo que antes não tínhamos acesso e hoje o SUS já nos permite. Doutor, agora vamos falar dos direitos previdenciários, né? Como que uma família que tem uma criança autista pode ter acesso, né, ao sistema previdenciário? Sim, esse é um ponto muito importante e bastante procurado pelas famílias, né? O acesso à previdência, o acesso a algum benefício pela previdência para que eles possam estar ajudando no tratamento desse autista. A lei, ela garante para a pessoa com deficiência, e aí a gente enquadra o autismo, o BPC-LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, e LOAS é a lei, mas o pessoal conhece por LOAS. Todo autista tem direito ao BPC? Não. O BPC, para que ele seja concedido, ele tem os requisitos legais. Então, para que esse autista tenha direito, ele precisa se enquadrar, além da deficiência que ele já tem comprovada com o laudo, ele precisa se enquadrar nos demais requisitos da lei, né, que é a renda per capita, não superior a 1/4 do salário mínimo, né? Então,
Muitas vezes a família pensa, meu filho é autista, tem um laudo, eu vou ter direito ao benefício. Não, o importante é saber que o BPC, além da deficiência, ele tem outros requisitos. Então, você tem que verificar se enquadra para poder ter acesso a esse benefício. A lei também, ela garante, no caso da pensão por morte, a pensão por morte ela é estabelecida para os filhos até 21 anos. No caso do autismo, se essa comorbidade atrelada ao autismo incapacita ele de forma total e permanente por longo tempo, podemos estender a pensão por morte para ele para a vida toda. Então, é mais uma garantia que a lei traz. No âmbito previdenciário, basicamente esses dois. Os demais, como o autista, ele, como qualquer pessoa, pode ter acesso ao trabalho, ele pode contribuir para a Previdência, ele vai poder se aposentar como qualquer pessoa normal. Mas, especificamente, no caso de benefícios, são esses dois. Agora, no caso dos direitos do trabalho, direito ao trabalho do autista, né? As famílias também ganham alguns benefícios também para poder ter dedicação a cuidar daquela criança, não é isso? Sim, sim. A lei da pessoa com deficiência, ela já traz em seu bojo uma garantia do acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Então, todas as empresas, elas têm uma cota que precisa ser observada de vaga para a pessoa com deficiência e o autista está incluído nessa vaga, né? E, além disso, ele tem, né, livre inserção ao mercado de trabalho. Então, a gente pede que as empresas fomentem essa prática, né, de contratação do autista, isso é muito importante. E aí tem a parte da legislação voltada para aquele trabalhador que é o servidor público, né? A lei garante a redução de carga horária de até 50% da jornada de trabalho, nesse caso específico, para os concursados, né? Não é para a rede privada, mas para os concursados, de até 50% na redução para acompanhamento do tratamento do seu filho. Então, é mais uma garantia do direito do trabalho para que essas famílias consigam ter uma dedicação maior para o seu filho e a evolução, né? Muito bem. Olha, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, viu, doutora? Estamos aqui chegando ao final, mas eu queria deixar a senhora bastante à vontade para uma advogada especializada nesse tema e uma mãe que cuida de uma criança com autista, deixar aqui o seu recado para as famílias açarandenses que têm crianças que têm um comportamento um pouco diferente, a pessoa não entende ainda, não sabe os caminhos a ser seguido, o que pode ser feito, também na busca dos direitos, se deve constituir um advogado. Fique à vontade para conversar com as famílias da cidade agora. Certo. Aqui nós fizemos um breve aparato de alguns dos inúmeros direitos que o autista tem, né? É importante que vocês tenham em mente que todo o direito assegurado à pessoa com deficiência, ele vai ser aplicado ao autismo, né? Então, a partir daí, você já pode ter a noção de que o arcabouço jurídico é amplo, né? E como o meu amigo aqui muito bem falou, é importantíssimo que a família consiga identificar precocemente para poder ter as intervenções precoces, para que possamos evoluir essa criança de forma satisfatória a inserir ele na sociedade, porque a inclusão, ela parte de dentro de casa, né? A partir do momento que a família aceita o diagnóstico, procura ajuda, ela vai conseguir inserir o seu filho da forma mais branda e saudável possível na sociedade, porque o que nós, como pais, devemos buscar é o mínimo de autonomia para esses autistas, né? Porque eles vão chegar na vida adulta também. Então, é nosso papel preparar, inserir e buscar. Quanto à parte jurídica, eu aconselho sim que vocês procurem um profissional capacitado, que entenda sobre o autismo, para que ele possa, junto aos órgãos públicos, saber fundamentar o seu pedido, saber fundamentar o seu direito, né, para que a gente possa ter uma maior garantia e efetivação desses direitos. O tema do autismo, ele é um assunto bem específico, né, então requer um pouco de conhecimento de causa para que você busque a efetivação correta do direito.
Muito bem, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, o espaço está sempre aberto. Viu? Eu que agradeço, eu agradeço a TV Difusora e parabenizo, né, por essa função social que a emissora faz, de levar conhecimento à sociedade, né? A partir do momento que a gente esclarece, toma conhecimento dos nossos direitos, todos os preconceitos, todas as barreiras caem, porque conhecimento é poder. Boa tarde, muito obrigada. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aqui no nosso Espaço Local.